Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Santo Espírito, vem sobre a tenda, palavra Eucaristia, Nossa Senhora Rosa Mística, Mãe da Igreja, atingindo toda a face da terra, onde nossas famílias estão inseridas neste redil de bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Canto da palavra. Eu vim para escutar, eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar, eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor, eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero aprender melhor, eu quero aprender melhor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver, o mundo ainda vai viver. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A palavra do dia 11/11 de 2024. Antífona. Farei surgir para mim um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Farei surgir para mim um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. Repete novamente, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Farei surgir para mim um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Celebramos hoje Martinho de Tours. Início da carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Saudação e instruções para a organização da igreja em Creta. Repete o título, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Saudação. Instruções para a organização da igreja em Creta. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o profundo conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, prometida em tempos longínquos, por Deus veraz e fiel. Repete o versículo 1, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o profundo conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, prometida em tempos longínquos por Deus veraz e fiel, que na ocasião escolhida manifestou a sua palavra mediante a pregação, que foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. Repete o versículo 2, filha. Sim, Senhor.
Amém, Senhor. Na esperança da vida eterna, prometida em tempos longínquos, por Deus veraz e fiel, que na ocasião escolhida manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, graça e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu te deixei em Creta para acabar de organizar tudo e estabeleceres anciãos em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Repete o versículo 5, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Eu te deixei em Creta para acabar de organizar tudo e estabeleceres anciãos em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Devem ser escolhidos deve ser escolhidos entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta ou insubordinação. Repete mais devagar, filho, o versículo 6. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Devem ser escolhidos entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusados de má condutas ou insubordinação. Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível, como administrador que é posto por Deus. Repete o versículo 7 duas vezes, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível, como administrador que é posto por Deus, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Repete o versículo 7, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível, como administrador que é posto por Deus, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente. Repete o versículo 8, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo a doutrina e rebater os que a contradizem. Repete o versículo 9 duas vezes, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que a contradizem. Firmemente apegados à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que a contradizem. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus servos, filhos meus, acompanhem este conhecimento divino da minha palavra, se deixando aprender comigo o que podem e o que não podem, para edificarem a minha igreja viva,
que são todos vocês que fazem parte dentro do meu desejo e querer divino, o Deus vivo. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Meus servos, filhos meus, acompanhem este conhecimento divino da minha palavra, se deixando aprender comigo o que podem e o que não podem, para edificar a minha igreja viva, que são todos vocês que fazem parte dentro do meu desejo de querer divino, o Deus vivo. E aqui Deus Pai coloca para nós a nossa responsabilidade desta igreja viva, quando Ele coloca aqui que nós precisamos aprender, deixar aprender com Deus Pai o que podem, o que não podem, para edificar, e no caso cada um edificar a igreja viva que somos todos, que são todos nós, dentro do desejo e querer de Deus Pai. Vamos pensar aqui a proposta que Deus Pai tem para edificar a igreja viva dele. Vamos pensar, vamos parar um pouco. Qual é a proposta que Deus Pai deseja e quer e deu ensinamentos para viver a igreja a vida dele, dentro de toda a hierarquia da igreja e chegando a nós? Nós não podemos acusar uma pessoa, outra, aqueles que ele deu a responsabilidade, nada. Porque se não estão fazendo o que Deus Pai quer, pode acontecer que tem o desejo e querer dele, porque o inimigo entra em todas as brechas e muitas vezes as pessoas não desejam saber, não querem saber e vai vivendo aquilo ali e a igreja viva vai deixando de ser, ficando de lado. Mas aí eu venho para mim mesmo. Quantas vezes no dia nós rezamos uma Ave Maria pedindo a Deus Pai o socorro para a gente viver a igreja viva? Nós temos muitas coisas para fazer, não é? Ontem eu não consegui gravar a palavra à noite. Não vou falar nem porquê, mas é coisa justa e Deus Pai viu. Estou gravando agora de manhã. Então é luta? É. Precisamos de oração um pelos outros? Sim. Principalmente aqueles que levam lá a missão, lá em cima, o Papa, né, a hierarquia da igreja. E nós, leigos, que Deus Pai nos dá a missão. Lembra que eu falei para vocês, Deus Pai pediu aquela celebração eucarística das 10 horas da manhã para as crianças. E ele pede que leve as crianças na hora da consagração, as crianças agitadas. E Deus Pai vira para mim e fala: você rezou antes para acontecer essa celebração do jeito que eu quero? Principalmente para as crianças que vêm de cada família, trazendo a sua história. Nós temos que entender isso. Nós temos que tomar posse da bênção e da graça para nós mesmos e para o outro que nem sabe que Deus existe. Entendeu, gente? Eu estou no meio de vocês. Deus Pai exorta o tempo todo. Vou continuar. Paulo assumiu e ensina vocês, com seu sim dado a mim, o Deus vivo, que é preciso ter a identidade da pessoa do meu Filho amado Jesus Cristo, assim deixando acontecer, levarão o meu reino, meu povo eleito, levarão o meu povo eleito, o conhecimento da verdade divina, mantidos pela fé exercitada, que os leva à esperança da vida eterna, centrados no meu poder divino, que jamais falhou e me falhará, e nunca falhará. Repete, filha, bem devagar. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Paulo assumiu e ensina vocês, com seu sim, dado a mim, o Deus vivo, que é preciso ter a identidade da pessoa do meu Filho amado Jesus Cristo. Olha aqui, Paulo, com seu sim, ele toma posse da missão dele. Então nós temos que tomar posse da missão que Deus Pai nos deu. Porque se Deus Pai nos recolher agora, Ele vai pedir
vai nos pedir conta de tudo aquilo que era para cada um de nós fazer e não conseguimos fazer ou deixamos de fazer. E ele coloca aqui o testemunho de Paulo, que é possível. Assim, deixando acontecer, levarão o meu povo eleito. Eu achei isso aqui muito importante, de muita responsabilidade. Assim, deixando acontecer, levarão o meu povo eleito o conhecimento da verdade divina, mantidos pela fé exercitada, que os leva à esperança da vida eterna, centrados no meu poder divino, que jamais falhou e nunca falhará. É muito profundo e de muita responsabilidade. O que Deus Pai coloca assim, que nós que temos que levar o povo eleito dele, diante de cada missão que ele confia. A missão daquele que é o sacerdote, a missão é aquele que é o leigo que dá a catequese, aquele que dirige os jovens, não é? Aquele que trabalha com os idosos. Ele vai cobrar de cada um de nós. E ele sabe a quem ele responsabilizou cada coisa. O que ele fez com a gente? Nos tirou da atividade pastoral da igreja, porque a nossa missão é grande demais. Então ele não vai nos cobrar aquilo que eu fazia, tipo assim, acolhida, né? É, a proclamação da palavra na liturgia, ele vai cobrar sim. O que ele nos deu na nossa missão, reparar, desagravar e suplicar, desejando e querendo a bênção e a graça implantada. Assim, deixando acontecer, levarão o meu povo eleito. É muita responsabilidade, Pai. O conhecimento da verdade divina, mantidos pela fé exercitada. Sem a fé exercitada, nós não chegamos ao Pai. Fé exercitada, centrados no meu poder divino, que jamais falhou e nunca falhará. Nós somos formiguinhas, porque ele coloca aqui, centrado no poder divino. Nós vamos fazer o que ele pede, reparar, desagravar e suplicar. Quem vai fazer é ele. Nós não podemos nem desejar como deve ser. Nós temos que pedir a ele. O que faremos diante dessa situação? O que eu faço, Pai? Está difícil, eu corre risco de eu fazer o que eu quero no meu humano. Me ajuda a te entregar, ou me ajuda a te escutar, para eu poder fazer, para nós podermos fazer o que o Senhor deseja e quer. Meus servos, vocês sabem, sou eu organizado, rigoroso, criterioso, para gerar com prudência o que é preciso para levantar o meu reino, que terei com aqueles que deixarem ser meus. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Meus servos, servos meus, vocês sabem, cada um de nós sabemos, que o Deus Pai é organizado, rigoroso e criterioso. Isso quer dizer que ele quer prudência, organização. O que eu vou fazer que pode dar certo? Ah, não, isso aqui é melhor. Eu estou me organizando para fazer o que Deus Pai deseja e quer. E no final que eu organizar tudo, eu vou falar, Pai, olha aqui os passos que eu dei, que eu estou deixando aqui para dar. O Senhor tem alguma coisa que eu poderia fazer melhor? Ou que o Senhor queria e eu coloquei do meu jeito? Por isso que Deus Pai pede intimidade dele com cada um de nós. Meus servos, vocês sabem que sou eu organizado, criterioso e rigoroso para gerar com prudência o que preciso para levantar o meu reino, que terei com aqueles que deixarem serem meus. Paulo, olha o que Paulo faz. Dá a Tito a missão de terminar a organização da igreja de Creta. Paulo, como servo do Senhor, que dirige o que Deus Pai deseja e quer. Ele dá a Tito a missão de terminar a organização da igreja de Creta, deixando estabelecido a igreja de Creta, mas é um testemunho para todos nós que somos igreja, deixando estabelecido o que edifica e o que não edifica, mas para acontecer desta maneira,
tem que ficar definido o que pode e o que não pode. Então, Deus Pai é criterioso, organizado e rigoroso. Nós temos que tomar posse desse ser dele. Claro que nós não vamos ser 100%, porque ele é a perfeição, mas nós temos que ser organizados, prudentes, organizar, pedir Pai a interferência dele, para ver, para ver quais os passos que eu poderia fazer melhor ou tirar. Nós temos que abaixarmos a guarda para fazer o que Deus Pai deseja e quer, não é o nosso humano que determina. E ele fala que tem que ficar definido o que pode e o que não pode. Por isso ele pede o tempo todo: repare, desagrave e supliquem para a igreja, em todo sentido, a igreja presbiterial e a igreja leiga. O que pode e o que não pode. Eu não quero julgar ninguém, mas como nós estamos dentro da igreja viva, enquanto leigos, enquanto presbiterial. Precisamos orar e vigiar para nós e para eles, pois minha igreja jamais poderá ser edificada no humano ou no mundo, ao contrário, será edificada em mim, o Deus vivo. Olha aí, eu acabei de falar isto, que Deus Pai acaba de confirmar. Jamais a igreja viva, que é presbiterial, que é leiga, poderá edificar a igreja que Deus Pai deseja e quer. Este estado de ser humano não dar conta, jamais vai dar conta. Deus Pai deseja e quer o desejo e o querer dele dentro da edificação da igreja viva. Aí ele coloca: o escolhido meu para pastorear terá que ter consciência do que estão permitindo ou não. Cobrarei caro quando estiver diante de mim, o Deus vivo. Então, se está tudo ao contrário ou se está tudo no humano, se eu for chamada para estar diante do Pai agora, ele vai cobrar. Quanto mais aqueles conscientes do que é sim, do que é não, do que pode ou não pode, entenderam, gente? É uma responsabilidade muito grande. A salvação não é fácil, não, diante desse mundo que está com tantas referências somente humanas. Continuando, este meu escolhido terá que estar inserido na minha verdade divina. Deus Pai não deixa um detalhe para fora da proposta dele. Este que é escolhido por ele não pode estar nem um, um mínimo fora do que ele deseja e quer. Ciente do que pode e de que não pode, que ele esteja também acolhedor, amigo do bem, direcionamento centrado somente no divino. Olha para vocês verem. Olha como é que nós temos que ser e fazer. Que também nós sejamos acolhedor, vou lembrar, para a igreja presbiterial, com toda a hierarquia da igreja, e nós, leigos. Nós temos que ser acolhedor, amigo do bem, direcionamento centrado somente no divino, prudente, ele tem falado muito na prudência. É como organizar as coisas que define assim, eu vou organizar o meu momento oracional agora, então eu tenho que me organizar. Como eu vou fazer isto? Eu falo para o pai: pai, eu vou fazer assim, depois eu faço o segundo momento assim, o terceiro e concluo assim. Muitas vezes ele fala: tira este final, não gostei muito do final, não. Olha a intimidade de Deus Pai que tem a acontecer, que terá que acontecer com cada um de nós. Nós temos que ser justos, piedoso, firme na doutrina da fé e muito mais no que edifica para mim, o Deus vivo, o meu rebanho. Olha aqui que coisa linda. Sou o bom pastor, né? Que acolhe as ovelhas, que acolhe o reino, não é?
Tem até aquela música assim: sou o bom pastor, nananana, não tenho outro ofício e nem terei. Ontem o sacerdote no final terminou assim. Eu achei tão importante ele terminar assim, e Deus Pai já tinha pedido lá atrás. A messe é grande, os operários são poucos. Na hora Deus Pai colocou para mim: você tem gravado e esquecido de colocar esta verdade para mim. Eu falei: sim, Senhor, eu tenho esquecido. A messe é grande e os operários são poucos. A messe é grande e os operários são poucos. A messe é grande e os operários são poucos. Continuando a palavra, que ele coloca que a gente tem que ser prudente, justo, piedoso, firme na doutrina da fé. Então, continua aqui. Ao contrário, a estes valores não poderá pastorear o meu rebanho. Não poderá pastorear o meu rebanho. Sou eu, Deus Criador, quem falo. Portanto, não desobedeçam. Ele exorta. Portanto, não desobedeçam. Aí eu falo: quanta desobediência na hierarquia da igreja. Quanta desobediência no corpo místico de leigos, dos leigos que somos nós, do corpo místico da missão que ele nos confia. Porque ele não confia só a nós, não. Em cada ponto deste mundo, mesmo da nossa cidade, do nosso bairro, existem pessoas com empenho da missão que Deus Pai determina. No terço dos homens, naquela que é velhinha que está lá sentada, mas rezando o rosário, ou então pensando só no Deus Pai, em Jesus, no Espírito Santo, na Mãe Santíssima, que Deus Pai vai buscar tudo isso e arrebanhar todos nós no corpo místico verdadeiro dele para ficar diante dele. Meus servos, descrevi a minha igreja viva com pastores centrados no meu desejo de querer, e vocês se deixando ser se deixando ser meus, mais meus. Não sendo assim, não os reconheço como minha igreja viva, pois preciso de pastores conscientes que eles são peças fundamentais para salvar almas para mim, o Deus vivo. Minha filha, não entra aqui, só coloca a palavra, a entrada. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Meus servos, descrevi a minha igreja viva com pastores centrados no meu desejo de querer, com pastores centrados no meu desejo de querer, e vocês aprendendo e se deixando ser meus. Não sendo assim, não os reconheço como minha igreja viva, pois preciso de pastores conscientes que eles são peças fundamentais para salvar almas para mim. Preciso de pastores conscientes que eles são peças fundamentais para salvar almas para mim, o Deus vivo. Faço a palavra novamente, se deixando entender, para aprenderem melhor o que é ser igreja viva, com o meu rebanho diante de um pastor, que antes de tudo é fiel a mim, o Deus vivo. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Faço a palavra novamente, se deixando entender, para aprenderem melhor o que é ser igreja viva, com o meu rebanho diante de um pastor que, antes de tudo, é fiel a mim, o Deus vivo. Calo-me. Abençoo vocês, meu rebanho. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Salmo responsorial 23, 24. Hino de procissão. Resposta do Salmo. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém,
a órbita terrestre e todos que nela habitam, pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, o Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, o Deus de Israel. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Ou de permanecer no seu lugar santo? Ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades. O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, o seu Salvador. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, o seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face de Deus, o Deus de Jacó. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a vossa face, do Deus de Jacó. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus servos meus, recebo o meu conhecimento divino da palavra em seu coração de filhos e vejam tudo o que criei para vocês e lhes entreguei em total equilíbrio por amor. Então nós vamos ver aqui o amor do Pai nos dando tudo e todos entrelaçados, anelados entre nós no equilíbrio humano e no equilíbrio da criação. Questiono a vocês: quem estará pronto para estar diante de mim, o seu Criador? Aquilo que ele colocou na palavra. Se eu recolher qualquer um de vocês agora, como vocês estarão diante de mim? Questiono a vocês: quem estará pronto para estar diante de mim, o seu Criador? Faço a palavra novamente, se deixando meditar em cada versículo. Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades. O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, o Deus de Israel. Abençoo vocês neste momento que estou pedindo para vocês. Estejam preparados. Abençoo vocês neste momento que deixo claro para vocês. Estejam preparados. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 6.
Instrução sobre o escândalo, o perdão e a fé. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Instrução sobre o escândalo, o perdão e a fé. Naquele tempo, Jesus disse também aos seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daqueles que por quem eles vêm, melhor lhe seria que lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes meus pequeninos. Repete mais uma vez, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Jesus disse também aos seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daqueles por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo: estou arrependido, lhe perdoarás. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo: estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E ela vos obedecerá. Repete a palavra toda, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Jesus disse também aos seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo: estou arrependido, lhe perdoarás. Estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Repete o versículo 6, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Disse o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus servos, servos meus, recebam a minha palavra em seu coração de filhos, que são, e vejam como devem reagir diante de cada situação colocada na palavra.
E vejam também que todos esses empenhos colocados para vocês são para que reflitam diante de cada realidade que se apresenta diante de vocês, para que, estando diante de algumas situações reais, saibam corresponder a cada uma, pois eu, Deus vivo, vejo e acompanho, e corresponderei drasticamente a todos que praticarem um comportamento de morte. Deus Pai coloca muitas coisas aqui e muitas respostas que nós teremos que dar diante das realidades da convivência que vai acontecendo dia a dia conosco. Quando ele coloca, meus servos, recebam a minha palavra com um coração de filhos que são e vejam e devem reagir diante de cada situação. Então a palavra é colocada aqui novamente porque ela vem catequizando a gente, trabalhando com cada um de nós para corresponder da maneira melhor, atingindo o que Deus Pai deseja e quer. Então, em cada situação colocada na palavra, vejam também que todos esses empenhos colocados para vocês são para que reflitam, refletir, diante de cada realidade que se apresenta diante de vocês, para que, estando diante de algumas situações reais, saibam corresponder a cada uma, pois eu, Deus vivo, ele fala, vejo e acompanho. Olha o que a palavra fala. Diante dos pequeninos, das crianças, o que acontece hoje em nossa volta, diante de nós? O que podemos fazer? Quantas vezes nós ajoelhamos e rezamos uma Ave Maria para cada situação de cada realidade de cada criança? São muitas crianças sofrendo, usadas pelos adultos. E ele coloca, Deus Pai coloca, corresponderei drasticamente a todos que praticarem um comportamento de morte contra os meus pequeninos. Deus Pai tem as crianças, os pequeninos, dentro do coração dele. Por isso as crianças, elas são anjos de Deus Pai. Elas são totalmente esvaziadas. E quantas crianças recebem os maus tratos? E Deus Pai vê e acompanha tudo e vai pedir conta de todos aqueles que praticam o mal contra as crianças, os pequeninos. E ele colocou aqui, vou lhes pedir mais, se perdoem uns aos outros, tantas vezes quanto precisarem. Com este perdão levantarão muitos para a sua conversão. Eu nunca tinha ouvido essa catequese que Deus Pai coloca aqui. Quantas vezes ele nos dá uma catequese profunda. Vou lhes pedir mais. Se perdoem uns aos outros, tantas vezes quanto precisarem. Com este perdão, levantarão muitos para a sua conversão. O perdão é tudo. Você estabelece o equilíbrio. E também você levanta muitos para a conversão. Eu achei isso assim. Como a gente não pensa profundamente o que Deus Pai ensina para nós, o que Deus Pai quer de nós, tudo ele aproveita com o movimento divino dele. Quem não salvar vai ser porque ele não deseja e quer, porque o tempo todo Deus Pai dá alternativa para sermos melhores dentro do desejo e querer dele. E ele coloca, tenham uma fé exercitada. Quantas vezes Deus Pai coloca para nós? Fé exercitada, para os manter de pé, em frente a tudo e a todos, grudados em mim, o Deus vivo. Então, nós sabemos que a fé exercitada é o que nos leva ao Pai. E toda a história da salvação é pela fé exercitada que levou ao Pai. E ele coloca para nós hoje, para que nós estejamos, todos nós, com a fé exercitada, diante de todas as situações, realidades que tem diante de nós, está acontecendo diante de nós. Que às vezes, muitas vezes,
parece impossível a gente fazer qualquer coisa, mas com o momento oracional, operacional, reparando, desagravando e suplicando, entregando a Deus Pai, não podemos entrar no plano espiritual, não vamos dar conta. E continuando, Deus vivo e sempre tomem posse do meu estar grudado em vocês. Eu achei isso aqui muito lindo, que nós tomamos posse do estar grudado nele em nós. A presença de Deus dentro de nós, tomar posse do grudado dele em nós. Nós temos que estar grudado nele e ele grudado em nós, que tomamos posse deste grudado em nós. Necessitarão, para se manterem com sua fé acesa diante de todos os desafios. Se não estivermos grudados em Deus Pai e tomarmos posse do grudado de Deus Pai em nós, não vamos aguentar os desafios que esta geração agora encontra-se, porque ela está devastadora. Se não estivermos grudados em Deus Pai e tomar posse do grudado de Deus Pai em nós, não vamos dar conta. Então, servos e filhos meus, amor, cuidado especial com os meus pequenos. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Então, servos e filhos meus, amor, cuidado especial com os meus pequenos, com as minhas crianças. Orem e vigiem para as minhas crianças. Com o perdão, que nós temos que estar acesos com o momento oracional para as crianças que sofrem hoje, e o perdão e a fé exercitada terão a capacidade de acompanhar o meu movimento divino que passa o tempo todo para trazerem os meus para mim. Olha que profundo, que conhecimento divino para nós. Então, servos e filhos meus, amor e cuidado especial com os meus pequenos, com as minhas crianças, que faça acontecer o perdão dentro de uma fé exercitada. Assim terão a capacidade de acompanhar o meu movimento divino, que passa o tempo todo. O movimento divino de Deus Pai, ele é frequente em todos os microsegundos da nossa vida, para trazerem os meus para mim. Deus Pai, abençoo vocês com amor divino de Pai Criador. Repete a bênção, filhas. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Abençoo vocês com amor divino de Pai Criador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.